Bom dia, bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de gestão financeira. Meu nome é Roberto Shizu Kumasaka. Tem uma das janelinhas aí, no meu outro perfil, que está com o meu nome completo. Mas vocês não precisam se preocupar em decorar aí meu nome completo. Boas-vindas, né? Vamos dar início à nossa primeira aula. Eu adoro essa frase aqui, para começar, é fantástica, né? Nosso olhar para a realidade é sempre nevoado. É de um cara chamado Vygotsky, de 1898, foi o ano do nascimento dele. Ele morreu em 1936. Esse cara faleceu com 38 anos e com mais ou menos 200 livros publicados em 38 anos de vida. Assim, ele é fantástico, pouco divulgado, mas ele é fantástico. E mesmo, né, com todo esse, acho, vasto conhecimento, ele ainda falava isso, né, que o nosso olhar para a realidade é enevoado. A gente conversa sobre isso e qualquer coisa que não estiver clara, vocês podem perguntar e me interromper a qualquer momento. Então, gente, já tem um exercício, toda aula vai ter um quiz, um questionário para que vocês possam estar preenchendo. Esse questionário, ele é no intuito de a gente começar a se conhecer, e vocês têm, em tese, aí sempre uma semana para estar respondendo o questionário. Ele está lá no QMágico, e é um Forms, né? Tem lá perguntas objetivas, perguntas dissertativas. Vocês podem, por favor, responder. E o objetivo dele é que a gente se conheça. Aí, todo quiz, ele vai valer pelo menos aí 1 ponto, né? Para ajudar vocês em nota, né? Mas até o começo de novembro, a gente vai estar trabalhando mais ou menos aí 1 quiz por semana, com muitas perguntas, poucas perguntas, e a gente vai interagindo dessa forma. Qualquer sugestão, fiquem à vontade aí para estar falando e perguntando. Gente, sobre a parte operacional, né? Ela é toda aqui pelo Google Meet. Talvez a gente possa ter alguma surpresa, mas, né, acho que é o terceiro semestre ou quarto semestre que eu trabalho. Acho que é o terceiro semestre que eu trabalho nessa plataforma. Primeiro, no começo da pandemia, eu trabalhava no YouTube. E depois eu conheci o Google Meet e tem sido fácil, né? Então, ele sempre será gravado. E isso é um ótimo legado da pandemia, pelo menos do meu ponto de vista, que tudo que vocês estão vendo aqui agora pode ser visto e revisto, né? Então, de repente, se eu não fui claro em alguma coisa, quando a gente vê de novo, né, pode ter um clareamento aí. Eu, por exemplo, gosto de ver filmes mais de uma vez. E quando eu vejo e revejo, sempre dá para ampliar o olhar. Gente, depois que começa a gravação, deixem aí o nome no chat para que fique registrada a presença de vocês, por favor, né? Então, vai ser dessa forma. Eu não vou fazer a chamada. A gravação começou, já pode colocar lá o nome no chat e eu recebo um registro de tudo que é falado no chat, por favor. Depois, então, vocês podem rever no YouTube. O nome do canal é o meu nome completo e sempre eu subo para o QMágico e subo para o YouTube. Vocês podem estar vendo e revendo aí por qualquer um dos canais. Durante a transmissão, né, deixar os microfones fechados, né, para que possa estar aumentando aí a velocidade de transmissão. Mas vocês podem estar abrindo o microfone, me interrompendo e conversando a qualquer momento. Se algo não estiver claro, não deixem de perguntar. E as críticas, do meu ponto de vista, sempre são bem-vindas. Eu adoro críticas. E a gente revê o que a gente está fazendo e o intuito é sempre melhorar.
eu não vejo nenhuma crítica de forma negativa. A gente sempre precisa estar refletindo aí todas as críticas. Isso que vocês estão vendo nessa tela é feita no Word, né? Eu não uso o PowerPoint porque o PowerPoint ele fica com uma imagem congelada. Eu posso, de vez em quando, trazer alguma coisa em PowerPoint, mas eu prefiro que, se algo for necessário, eu acrescento aqui nesse texto e fica um registro das coisas que estão acontecendo. Em tese, as nossas aulas são esses 60 minutos de interação, toda quinta-feira, das 9 às 10 horas. Depois vocês têm aí, vou sugerir de novo, que vocês possam estar revendo isso num outro momento. Existe o exercício para que vocês façam, né? Então, 30 minutos para rever a aula, como opcional aí para vocês. 30 minutos de exercícios para bem fazê-lo. Depois, 30 minutos aí de aprofundamento. Na nossa metodologia, o aprofundamento sempre é recomendado. Eu faço algumas sugestões de aprofundamento, mas todo mundo aí tem toda a liberdade de estar buscando esse aprofundamento de várias formas, né? Porque das coisas que eu falo aqui, para algumas pessoas toca de um jeito e para outras pessoas toca de outro jeito, e cada um vai buscando o seu aprofundamento da forma que achar melhor e vai potencializando aí o seu aprendizado. Gente, nessa primeira aula, eu gosto de fazer um monte de combinados, né? Lá no Que Mágico, eu já subi todo o material da primeira aula. Só falta o meu vídeo de apresentação, né? A gente vai fazer uma dinâmica de apresentação na aula que vem. Nesse quiz de hoje, já tem lá perguntas que vocês fariam para tentar me conhecer. Bom dia, Vilma. E eu gosto de dedicar, né, essa aula aqui para o nosso contrato. Em geral, é um contrato pedagógico, mas agora, de forma específica, pedagógico é um contrato infantil, terapogógico é um contrato com adolescentes e um contrato andragógico é um contrato entre adultos. É o que a gente vai estar tentando fazer. Eu sugiro aqui vários artigos. Se não me engano, são 9. E vocês também podem estar sugerindo artigos. Por quê? Porque é um contrato, é uma via de mão dupla, né? Vocês podem aceitar o que eu falo, né? Em geral, isso que acontece, mas eu tenho esperança que boas sugestões, de repente, possam surgir. Eu costumo dizer, no artigo 1º aí, que respeito ele se basta, né? Se todo mundo soubesse o que é respeito, de fato, né, e vivesse respeito, de fato, a gente não precisaria de mais nenhum contrato, né? A gente pode ter uma Constituição americana lá com mais ou menos, um pouco mais de 20 artigos, ou uma Constituição brasileira com 318 artigos, né? Quanto mais artigos é porque menos as pessoas sabem, menos as pessoas conhecem, né? Então, a gente precisa o quê? Tá explicitando até como é que procura, de repente, pelo em ovo, por exemplo. Mas a gente precisa estar introjetando respeito e cobrando respeito. Então, para mim, eles se bastam. Artigo 2º, né? O network. A gente precisa desenvolver uma rede de relacionamentos proativa. É fantástico, de repente, a gente ter aqui 56 alunos nessa lista, que todos possam estar se relacionando, e desafio do network é sair desse nosso trabalho aqui com 57 amigos, né? É difícil isso numa sala de aula, mas acho que deve ser um desafio de todo mundo. E a cada dia, a cada ano, com cada pessoa que você se relaciona, esse network ele precisa ser potencializado. E ele traz frutos que são fantásticos e que a gente deve estar sempre cultivando, né? Então, eu recomendo aí o network, que a gente possa estar fazendo isso sempre. No artigo 3º,
eu falo da sustentabilidade. Gente, ó, se eu não estiver sendo claro, pode interromper, tudo bem? A qualquer momento. Então, sustentabilidade. Então, a gente precisa, né, ter uma política aí ecológica, né? A gente precisa ter essa pegada preocupado com o meio ambiente. Se vocês olharem aí para as corporações que vocês já trabalharam, vocês vão ver que essa pegada da sustentabilidade, ela está um pouco a desejar, né? E todas as empresas, elas precisam estar caminhando para essa situação. E se no pessoal a gente começa a desenvolver isso, se nesse nosso relacionamento a gente começa a desenvolver isso, significa que a gente vai estar se potencializando enquanto profissional para esse melhor mundo amanhã. Então, é legal que a gente se preocupe com isso. Então, não dá para ser só uma empresa predadora, um profissional predador. A gente precisa estar preocupado aí com esse environment que nos cerca, né? Esse ambiente que nos cerca. A gente precisa estar preocupado com isso, sim. Então, eu sugiro que isso esteja acontecendo aí no nosso dia a dia. Artigo 4º, diário de bordo. Esse é um dos materiais de aprofundamento que eu coloquei lá no Que Mágico para vocês, né? O registro de tudo que aqui acontece é necessário e vocês precisam estar tentando se desenvolver nesse sentido, né? Que esse registro ele possa estar acontecendo. De repente, na relação, uma palavra nova surge, na relação, um conceito novo surge. Então, isso tudo pode ser pensado para que no diário de bordo seja anotado. Não é mais assim, copiar da lousa, né? Copiar da lousa a gente copia desde o 2º ano. Todo mundo copia da lousa desde o 2º ano. A ideia é mesmo que a gente faça aí um bloco de anotações, um diário de anotações, que seja útil para o futuro, né? Então, eu tenho diários, graças a Deus, há muito tempo. Isso potencializa tudo o que eu faço, né? E eu recomendo que vocês tenham, né? A questão do e-mail precisa estar anotado, né? Eu tenho aí 84 senhas, porque eu tenho um monte de relacionamentos e nem toda senha ela é do jeito que eu quero. Aqui mesmo no Grupo Flamingo, eles têm um protocolo para criação de senha que não é muito na pegada que eu gosto de fazer, mas eu preciso no protocolo da Flamingo. Então, eu tenho uma senha para o Que Mágico, eu tenho uma senha para o e-mail. Então, são várias senhas, uma senha para o portal, e já são 3. Isso para falar desse ambiente só. E eu não trabalho só nesse ambiente. Então, no diário de bordo, as senhas, os e-mails, os links úteis, né? Todo o aprendizado que, de repente, vocês acham que tiveram e que, de repente, vocês devem se aprofundar. Então, essa é a minha sugestão. E lá tem um pouco da teoria, né, sobre o diário de bordo. Eu coloco de 2 formas para vocês, num ensaio de artigo e num book que já foi editado e publicado. Vocês têm lá o miolo desse book e ele é destinado para pessoas do ensino médio. Aí vocês podem ler, é uma leitura fácil e nessa leitura vocês podem estar adaptando para vocês, né? A minha sugestão. Artigo 5. Rotina versus mesmice, né? Então, a gente precisa desenvolver rotina. Aquilo que eu sugeri, né? Que a gente fique aí toda quinta-feira, nesse relacionamento, das 9 às 10, né? Para que essa interação esteja acontecendo, na minha opinião, é algo que vocês devem trazer para a rotina, e que essas aulas, elas não sejam as mesmas, né? Às vezes eu dou a mesma aula para 2 turmas, entre aspas, e eu não consigo, de fato, dar a mesma aula para as 2 turmas. Sempre a próxima aula é melhor, né? Então, quando eu convido alguém para assistir uma aula minha, eu não convido essa pessoa para a primeira aula, eu prefiro convidar ela para a segunda, para a terceira, porque o repeteco dela sempre está mais potencializado. Essa é a ideia, né? A mesmice parece que você está preso no tempo. Eu faço a sugestão desse filme, Feitiço do Tempo, de 1993, um roteiro do Harold Ramis III, que é
na minha opinião, fantástico, né? A pessoa, ela se sente presa no tempo, parece que todo dia que a gente acorda, as coisas que acontecem são as mesmas. Mas, na verdade, tem uma pegada que cada um de nós aí pode dar e transformar esse nosso dia, e ele deixa de ser a mesmice, ele passa a ser uma rotina, e uma rotina viva, dinâmica, né? E isso que a gente precisa tentar fazer, né? Essa pegada que a gente precisa estar tentando trabalhar. Artigo 6º, metodologias ativas. Eu vou tentar trabalhar com algumas aqui. Já na semana que vem, quando a gente trabalhar a dinâmica de apresentação, ela é uma metodologia ativa, né? Uma presentation interview, que vocês começam a refletir a partir do momento que vocês preencherem o form de hoje. E vocês vão ser os entrevistadores dessa pessoa aqui. Então, nessa pegada que a gente vai tentar trabalhar. Então, eu trago aqui para a nossa situação aí o peer, a gente vai provocar pelo menos uma ou duas interações aí entre pares, né? O TBL, o trabalho em grupo, ele faz parte, a gente vai trabalhar com o TBL, presentation interview já na semana que vem, e o planejamento invertido é isso que a gente tenta colocar aqui para vocês o tempo todo. Não significa que eu sou o especialista de cada um. Eu sou um cara de pau que dá a cara para bater, e mesmo não sabendo aí de tudo, eu experimento e tento vivenciar essas coisas que a gente está trabalhando aqui. É nesse caminho, nessa pegada que a gente tenta trabalhar com vocês. Artigo 7. Aprender, aprender e aprender. Né? Então, isso começa em 2008 aí com a Unesco, mas na verdade já é uma coisa mais antiga, desde os anos 80. O mundo, ele descobriu que aquele ensino tradicional, ele não estava agregando nada na vida das pessoas e dos profissionais, né? E até hoje, apesar de ser algo que surgiu lá nos anos 80, a gente ainda tem pessoas trabalhando muito no tradicional. E tem gente ainda que fala que o processo é de ensino-aprendizagem, né? E nessa pegada nova, o que acontece? Ninguém ensina ninguém, né? Se cada um de vocês aí fala assim, esse japonês não vai me acrescentar nada na minha vida, né? Estou aqui só perdendo meu tempo, vou ficar aqui sem interagir, faz de conta que eu estou assistindo a aula, mas eu acho que ele não vai acrescentar nada na minha vida. E eu o ensinar, ele não depende de mim, né? A gente faz um trabalho aqui de interação e o que acontece? O aprender, sim, depende de cada um de vocês. Então, eu tento, para todas as coisas que acontecem, estar aprendendo sempre e aprender melhor. Então, isso é o que a gente precisa tentar fazer. E cada um de vocês, acho que precisa ter esse foco, né? Algo está acontecendo e um aprendizado seria bom que acontecesse. E pode não ser por essa forma aqui. Eu já ouvi uma aluna, durante um semestre inteiro, eu tenho essa experiência. Professor, na tua aula eu não entendo nada. Parece que você fala grego o tempo todo, né? E eu não consigo aprender. Mas eu achei uma apostila, professor, essa apostila é sensacional. Nela eu estou aprendendo. Gente, não importa qual é a mediação. Eu tento fazer aqui um pedaço. Eu tento incentivar vocês, eu tento motivá-los, eu trago algumas pistas, eu trago algumas ferramentas e a gente vai tentando aqui aprender. E cada um de vocês aí vai se potencializando. Nesse trabalho em pares, nesse trabalho em grupos, vocês precisam estar se ajudando. E hoje vocês têm um grupo de Zap, que eu recomendo que a classe tenha, e nesse grupo de Zap, com a classe interagindo, vocês vão estar aí potencializando o network de vocês, e que seja um grupo de Zap produtivo, onde vocês possam estar interagindo e que aprendizados possam estar acontecendo. Então, aprender, aprender e aprender sempre. Essa é a minha recomendação, né? A gente está aí construindo competências.
Artigo 8. Se a gente participa, minha sugestão é que a gente seja contributivo, que a gente possa estar trazendo alguma novidade, uma curiosidade, ou mesmo um repeteco, né? Quando uma pessoa repete alguma coisa que alguém já falou, isso também empodera aquela fala. A gente precisa ser, na minha opinião, também colaborativo, né? Isso, por exemplo, até o ano passado, eram formas de trabalhar que eu não conhecia e que eu conseguia agregar e eu estou tentando agregar para as coisas que eu faço. Então, a gente precisa tentar colaborar naquilo que a gente pode. A gente precisa cooperar naquilo que a gente pode. E o comprometimento é fundamental. Então, que a gente seja aí cocô, né? Contributivo, colaborador, cooperativo e comprometido. E no último ponto aqui, projeto de vida. Na semana que vem, eu coloco aí também um PDF sobre projeto de vida, com algumas pistas, né? Mas, dentro da política aí de projeto de vida, o primeiro ponto é que vocês tenham muito claro o que vocês querem, né? Se vocês tiverem aí muito claro o que vocês querem, o que acontece? Vocês vão estar, para tudo o que acontece, agregando para esse foco do que vocês querem. Então, para isso que eu quero, esse pedacinho vai me ajudar. Para isso que eu quero, tem esse outro pedaço que vai me ajudar. E a gente vai construindo e trabalhando essa situação aí no dia a dia. E agregando coisas para esse nosso projeto. E que não seja um projeto de um jogador de futebol, né? Dentro da gestão financeira, o que acontece? Um jogador de futebol parece que ele tem um horizonte aí que vai mais ou menos até os 36 anos de idade. E parece que depois, no dia seguinte, ele não sabe mais o que ele vai fazer. O projeto de vida parece que acaba lá, né? Então, a gente vê muitos casos aí dessa forma. Eu cito muito o Romário, por exemplo, que ele se aposentou rico, né? Eu não lembro se foi com 36, 38, mas depois, no momento seguinte, ele estava o quê? Pobre de novo, porque ele não soube dar gestão financeira para o patrimônio que ele tinha. Então, a cobertura de 2 bilhões que ele tinha lá em Copacabana teve que ser leiloada por causa das dívidas que ele construiu na vida dele. Então, de um momento para outro, ele viu o que todo o gerir financeiro do projeto de vida dele, de ser jogador de futebol, ir para o espaço, né? E a gente não pode, né, pensar dessa forma, né? Eu, hoje, repostei no meu Facebook uma frase minha de 7 anos atrás, e a pandemia, entre aspas, atrapalha isso um pouco, para muitas vezes, para 566 mil brasileiros, a pandemia atrapalhou de vez mesmo. Mas o que acontece? Passando por essa pandemia, ou todo dia dessa pandemia, a gente vai se construindo e buscando aí metas para que a gente tenha cada dia uma sobrevida, e uma sobrevida com qualidade. Então, a gente precisa nos desenvolver de forma integral. Graças a Deus, né, na legislação brasileira, desde 2018, a formação integral está na lei para a educação do Brasil. E é isso que a gente precisa trabalhar. Antes tinha o quê? Algumas pinceladas. Eu faço essa batalha da formação integral desde 2005. E a gente precisa construir o quê? Projetos de vida. E para uma vida inteira, e não para um pedaço da nossa vida. Que vocês tenham um horizonte que seja muito maior
do que o final desse semestre, um horizonte que seja muito maior do que o final desse ano, um horizonte que é muito maior do que a questão da aposentadoria, e é para uma vida inteira, e uma vida com qualidade de vida. Isso que a gente deve estar tentando buscar o tempo todo. Essas são as minhas sugestões. Aí eu passo a palavra para que, se alguém já tem experiência aí de contratos andragógicos, que tem aí alguma sugestão para estar acrescentando, artigos para estarmos acrescentando aqui nesse nosso trabalho. Passa a palavra aí, gente. Alguém quer falar? Ou alguma coisa que não ficou claro? Ninguém? Nunca tive experiência. Ninguém de microfone aberto, só chat. Vamos lá, eu não vi o chat aqui, desculpa. Já conheço o senhor, já me deu aula. Cleide, você está vendo alguns repetecos aí. Breno, nunca tive experiência com um contrato assim. Não, professor, acho que está tudo bem explicado. Terceiro semestre. Então, Cleide, se você lembra, o contrato daquele semestre, eu acho que tinha 5 cláusulas, agora já tem 9, hein? Olha que beleza, já cresceu. Acho que tem algumas novidades, não é, Cleide? Ok. Então, é um contrato, uma via de mão dupla. Nesse caso, eu posso sugerir, vocês podem sugerir, e podem ter coisas aí que vocês não gostam e que podem ser melhoradas, com certeza. A gente vai tentar, na semana que vem, bater o martelo em cima desse contrato. Vocês têm toda essa semana para estar refletindo sobre, né? O contrato, os contratos andragógicos, eles são de cada disciplina, né? Cada professor tem aí uma perspectiva e cada professor trabalha de uma forma, né? Os contratos, eles são sugeridos para todos os professores com as suas turmas, e aqui, essa é a minha versão do contrato, né? Alguns professores chamam de combinados, né? Mas, no fundo, são algumas regrinhas que a gente coloca e que a gente vai interagindo. E se a gente deixa isso muito claro desde o início, a gente trabalha bem, no meu ponto de vista. No nosso chat da sala de aula, era uma folha de caderno para o semestre todo, para contribuir com a natureza. Isso também, Cleide, né? Então, essa é uma pegada de sustentabilidade, né? A gente tem tinha um chat físico, né? Que dentro da sala de aula, alguns de vocês não interagem perguntando ao vivo, mas perguntavam no chat, e aí eu tentava responder na aula seguinte, né? E eu tento trabalhar dessa forma. Eu fico muito triste quando eu vejo na minha frente uma pessoa rasgando um pedaço de papel ou transformando esse pedaço de papel numa bolinha. Eu ainda estou em campanha sustentáveis desde 2005 também. A minha esposa está desde 1992. Ela teve essa consciência sustentável mais cedo do que eu. Então, na semana que vem, a gente tenta bater o martelo para esse contrato. Mas a gente vai conduzindo dessa forma e o que acontece? Se vocês acharem que algo precisa mudar, a gente vai conversar e alterações podem ser feitas, sim, com certeza. Como eu falei aí com a Cleide, se não me falha a memória,
que acontece? Eram poucas cláusulas, 4, 5 cláusulas naquela época. Agora já são 9, e porque, de repente, do meu ponto de vista, a questão do respeito, ela precisa ser potencializada. Acho que naquela época eu mostrei uma pesquisa para aquela classe, que eu falei com 1.609 alunos, e acho que só 9 sabiam exatamente o que é respeito, né? E a gente precisa estar desenvolvendo isso. Então, eu falei um pouquinho da minha pessoa, a gente vai se conhecer melhor na aula que vem. Eu falei um pouquinho do operacional, como é que essas aulas vão funcionar, né? Essas aulas vão estar sendo gravadas, né? Com certeza, e vocês podem estar revendo. E eu vou falar de alguns avisos aqui, que é importante que cada um de nós aí se intere e conheça. Gente, ó, para quem não visitou o nosso portal, visite o portal e passeia por toda a primeira página e vejam lá todos os links que foram criados aí, links de atendimento financeiro, links de atendimento com coordenador. Então, são ferramentas que foram criadas, né, para que essa comunicação flua. E cada um de nós aí deve estar se interagindo com a faculdade e com a instituição para que vocês possam aproveitar todo esse tempo sempre da melhor forma possível. Depois, vocês vão ver que tem projetos, por exemplo, como o Flamingo Acelera. Então, existem ali vários cursos que vocês podem fazer. Existem também os cursos de extensão que estão lá disponíveis. Alguns são frees e outros são de baixo custo. E para todos aqueles que tiverem tempo, acho que é importante ter muito claro os objetivos que vocês têm, os sonhos que vocês querem construir, e ir lá no leque do Flamingo Acelera, né, desses cursos de extensão que são oferecidos, vocês podem estar, de repente, colocando aí no cronograma de vocês, na agenda de vocês, para que vocês façam esses cursos. E isso tudo, na minha opinião, agrega. Façam esse plano e se interem das coisas que são oferecidas. Na semana que vem, começa o nosso primeiro curso com o Sebrae. Na semana passada, foi celebrado um contrato de parceria entre Sebrae e Grupo Flamingo. E um curso de extensão sobre empreendedorismo, ele começa agora no dia 16. As inscrições estão abertas, gente. E é interessante, né, que vocês possam estar desenvolvendo esse guerreiro que cada um de vocês tem aí no coração de vocês. E essas pistas técnicas, e muito mais aí com o Sebrae, é interessante que vocês busquem, né? Se não for para agora, que vocês coloquem na agenda no futuro, eu recomendo. Mas vocês têm essa oportunidade de fazer esse trabalho já com o Sebrae, com a faculdade, e aprofundando aí empreendedorismo na vida de vocês. Despertar esse guerreiro que está aí no coração de cada um de vocês. Sobre o nosso curso, sobre esse módulo de gestão financeira, eu faço algumas perguntas no quiz, né? Se vocês têm experiência, respondam lá, por favor. Se vocês têm algum conhecimento, respondam lá, por favor, para que a gente possa estar potencializando essa interação. Então, a ementa do curso está lá, né? Vocês têm lá todo o conteúdo que vai ser trabalhado. Temos a bibliografia, cada um dos autores, né? Essa bibliografia, ela foi atualizada, ela foi melhorada. Eu investi em todos os livros que estão lá comentados, e é importante que vocês se interem aí, pelo menos, do que é essa ementa e do que vocês podem estar cobrando dessa nossa relação, dos conteúdos que serão trabalhados. Uma outra recomendação, essa classe, como eu já falei do grupo de Zap, vocês devem ter um grupo de Zap dessa turma e vocês devem estar elegendo aí um representante. Esse representante, se não me falha a memória, ele vai ser formalizado agora no dia 23.
Então, se não existe aí alguém, né, voluntário, que vocês possam estar mirando em alguém. É uma pessoa que, nesse semestre, está matriculado nas 4 disciplinas dessa semana. Aí, essa pessoa, se participa das 4 disciplinas dessa semana, ela pode se candidatar a ser representante. Quem se candidatar a ser representante vai ter direito aí a horas complementares, serão consideradas horas complementares. O trabalho do representante é basicamente interagir, né, com o professor. Então, eu principalmente uso o canal do representante para que o representante encaminhe a comunicação para o restante da turma. Então, se não me falha a memória, os outros professores devem ter falado sobre isso. Agora, no dia 23, vocês devem estar definindo quem é o representante. Camila, bom dia, bem-vinda. Professor, e esse bate-papo e essa questão desse diálogo seria por intermédio de quê? De e-mail? Qual bate-papo exatamente, Karina? Em Desculpa. relação a quem for o representante. Então, eu sugeri que vocês façam um grupo nesse Zap, não é isso? E nesse grupo do Zap que vocês comecem a interagir. E depois vocês descubram quem são as pessoas no Zap aí, para interessadas em representar o trabalho da classe, ser essa ponte entre os professores, né? Então, o primeiro caminho, como eu sugeri aqui, seria professor representante e representante instituição. Então, esse bate-papo, essa conversa, eu sugiro que seja feita num grupo de Zap. Ou vocês querem algum tempo da aula? Não, acho que seria interessante usufruir mesmo a aula e essas outras questões fazer num outro horário. Ok. Então, e o cronograma é tentar definir essa pessoa até o dia 23. Tá bom? Ok. Se não me falha a memória, é 23. Eu já coloquei isso no portal também, né? Por exemplo, perder atividades. Não se preocupem por estar perdendo atividades. Se preocupem em aprender. Agora, nesse aprendizado, o que acontece? As atividades eu vou tentar, nesse ritmo, uma vez por semana, até a primeira semana de novembro, devem dar aí mais ou menos umas 10 atividades. Dessas 10 atividades, terão 7 atividades que vão valer aí 10 pontos. Isso é mais ou menos uma referência. A gente pode trabalhar mais ou menos atividades. Dessas 7 atividades que valem 10 pontos, o que acontece? Eu escolho 4, até 4, para subir na plataforma e constituir a média da avaliação continuada. Uma pessoa que, por exemplo, em 5 atividades, ela tem lá 5, 6, 7, 8 e 9, quais são as notas que eu vou usar? Eu descarto 5 e vou usar a média entre 6, 7, 8 e 9. Somo essas 4 notas e divido por 4. E aí vocês vão ter a nota da avaliação continuada, que tem peso 4. Aí vai dar uma primeira parte da média final. E a avaliação conclusiva, lá no dia 2 de dezembro, coloquem aí na agenda de vocês, 2 de dezembro, nesse horário da aula, vocês vão estar fazendo a avaliação conclusiva. E essa avaliação conclusiva, ela vale também de 0 a 10, e ela tem peso 6. E é a segunda parte da média final. Então, a média da avaliação continuada mais a média da avaliação conclusiva é que vai determinar a média final de vocês. Em termos de meta mínima, o que acontece? Vocês precisam perseguir a nota 6, 60% de aproveitamento da média da avaliação continuada e da avaliação conclusiva. Isso, pelo nosso regimento, quem tirar essa nota 6 está
promovido na disciplina de gestão financeira nesse semestre. Tá claro isso para vocês? Sim. Tudo bem para vocês? Sim, professor, tá ok. Acho que não mudou nada em relação ao que vocês já faziam para quem já estava aqui na faculdade. Na forma que a gente trabalha, o nosso curso modular, nesse grupo aqui, a gente tem alunos de primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, e a gente modulariza e a gente trabalha de forma vertical. Eu super gosto dessa forma de trabalhar, né? Talvez porque eu tenha essa cara de japonês, e quando a migração japonesa veio para o Brasil em 1908, eles inventaram esse curso modularizado e vertical, né? Todo navio japonês ele tinha que vir com um professor, e aquele professor ele trabalhava com filhos de todos os migrantes, e aí ele era obrigado a trabalhar com filhos da cartilha 1, da cartilha 2, da cartilha 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cartilhas da educação japonesa, tudo numa mesma classe e da mesma forma, interagindo do mesmo jeito, e o pessoal se ajudando. Então, vocês têm aí primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre, todo mundo de forma híbrida, e, do meu ponto de vista também, isso potencializa network. Então, eu recomendo, né? Então, eu gosto dessa forma de trabalhar. Tudo bem, gente? Que mais? Perguntas aí, gente. Alguma coisa que a gente não falou e que vocês queiram esclarecer? Silêncio. Professor, uma dúvida. No caso, então, as aulas que são ministradas aqui pela faculdade, elas são um misto de cursos, né? Então, é isso? Aqui a gente não... Isso. Então, a gestão financeira, por exemplo, né, ela pode ter alunos de pedagogia, de educação física, de engenharia. Eu sou um dos professores que levanta a bandeira que a gestão financeira ela deve estar impregnada na vida de todos os profissionais, Karina. E aí, por exemplo, com pedagogos e professores de educação física, como que é vender essa bandeira é mais difícil, mas também é possível e necessário. Então, a gente pode ter essa situação. Hoje, a gente tem aqui alunos de vários cursos, né? Mas eu acho que dessa vez não tem alunos de pedagogia nem de educação física, mas de repente pode ter, Karina. Ótimo, professor, obrigado. Eu achei super interessante seu currículo, você era da área de humanas, né, e veio agora para esse processo. Achei interessante essa interação, né? Então, desde a questão da teologia, da psicologia, de Vygotsky, que eu conheço também, porque eu fiz 6 meses de psicologia, perdão, 6 meses não, 6 semestres de psicologia. Então, eu achei bem interessante o seu desenvolvimento ali do seu diário, ali informando sobre a sua grade curricular. Você já leu, legal. Então, é assim, o meu foco sempre foi ser professor, desde os 14 anos de idade, Karina, né? E a minha primeira preocupação era qual área. E, de repente, no segundo ano do ensino médio, eu fui inspirado por uma professora e percebi que o meu caminho era pela matemática. Então, foi por onde eu desenvolvi aí esse trabalho de ser professor, né? Mas, em começo de carreira, como professor, a gente não consegue se sustentar. Então, a gente tem um caminho aí como metalúrgico, outro caminho como bancário, mas eu nunca perdi esse foco de ser professor, né? E em 86 eu pude estar totalmente dedicado, né, para a docência. E de 86 para cá eu venho me dedicando à docência 100%.
E aí eu fui fazendo investimentos de especializações para potencializar o meu trabalho na docência, Karina. Sim, Mais achei alguma super curiosidade? interessante. Mais algum comentário? Quando eu falo da formação integral, né, a gente não pode descuidar de nenhum aspecto que a gente tem. Então, daí a gente faz investimento no meta, faz investimento no físico, faz investimento no emocional, né? E a gente vai tentando formar esse ser completo, né? Não que eu seja completo, né? Mas que a gente tenta potencializar isso tudo é uma necessidade. A gente vai garimpando tudo isso para formar aí o ser humano completo, Karina. Tá ótimo, obrigada, professor. Mais algum comentário, gente? Eu tenho trazido aqui para o nosso trabalho produções autorais, né? Então, eu venho escrevendo já também desde os 14 anos, graças a Deus, e tenho obras aí publicadas desde 89, né? Então, são todos livretos, né? Como se fosse literatura de cordel, mas, na minha opinião, acho que de leitura fácil e que as pessoas não se assustam. Eu acabei de ganhar agora, no Dia dos Pais, o livro Bola de Neve, do meu filho mais velho, e esse livro só tem 954 páginas, né? Então, quando você vê aquele livro lá, algumas pessoas até se assustam, né? Poxa vida, né? Eu já tinha lido o Dom Quixote de La Mancha, ele deve ter aí, acho que 1.600 páginas na obra completa, né? Existem obras resumidas, né? Mas esse livro, o Bola de Neve, aí, ele já como que é? Me assustou pelo volume. Quando eu vi lá, quando eu abri o livro e comecei a folhear, nossa, são folhas fininhas, né? Então, quantas páginas tem isso daqui? Eu fui ver lá, a última página tem 954 páginas. E a minha literatura são o quê? Mais leves e espero que mais alcançáveis e que possa estar tocando vocês para que vocês façam o próximo passo do aprofundamento. Perguntas aí, gente? Tá claro aí como que vocês vão perseguir a média de vocês? E quando eu trabalho com várias atividades e escolho aí as 3, 4 melhores, né? No sentido de que vocês não devem estar muito preocupados por ter feito ou não ter feito atividades. Fazer todas é interessante e importante, né? Se inteirar delas é interessante e importante. Vocês devem estar buscando isso. Mas, se de repente perder uma, não tem problema. Todas essas atividades, elas têm prazo estendido. E todas elas valem até o dia, se não me engano, 3 de novembro. Entregar depois é possível. Mas o que acontece, né? Se hoje fosse uma atividade valendo 10 e vocês tivessem que entregar na semana que vem, quarta-feira, até às 18 horas, o prazo de todas as atividades para nota plena é sempre na véspera da próxima aula. Então, a véspera da próxima aula é quarta-feira. Até que horário? 18 horas. Então, eu olho lá pelo Forms, todas as atividades que chegaram até a quarta-feira às 18 horas, e aí, se, por exemplo, uma pessoa acertou tudo, ela vai ter a nota 10. Depois, se a pessoa entregar depois, não tem problema. Só que, se ela acertar todas as questões, ela não vai ter mais a nota 10, porque aí vai ter uma penalidade de pontualidade, de atraso. Então, a pessoa pode entregar depois são várias razões, né? No educacional, eu faço defesa das tolerâncias.
depois no corporativo, vocês vão ver que essa questão do prazo, a questão do prazo não tem muita tolerância. Às vezes bateu o martelo, não aconteceu, a pessoa perdeu, né? Por exemplo, eu marquei 5 entrevistas para ontem, 2 pessoas não compareceram. Em tese, essas 2 pessoas elas estão fora do processo, né? E eu vou ficar aqui com 3 candidatos e vou estar chamando mais pessoas para entrevista. Então, é isso que acontece. No corporativo tem o prazo e as pessoas, não respeitando esse prazo, elas caem fora. No educacional, tem essa tolerância. Nesse livro que o meu filho me deu, tem uma frase que diz que para não se preocupar com prazos, né, mas se preocupar com a excelência, né? Então, alguns prazos, eles podem prejudicar a excelência. No educacional, quando a gente dá a nota, ela não vai refletir mais essa excelência, mas a gente deve estar tentando fazer o quê? As nossas ações para que essa excelência seja buscada. Então, uma pessoa, ela de repente não consegue entregar na quarta-feira da semana que vem, mas ela garimpou a excelência. Então, ela tem para si o aprendizado constituído. E depois, na sequência, a nota não vai refletir aquilo, mas ela sabe que ela se apropriou daquele conhecimento. E ela vai ter excelência para aquele conhecimento que ela fez. Então, eu vou entender essa frase lá desse personagem aí do livro A Bola de Neve, né, sobre os prazos versus excelência, ele faz defesa da excelência. Perguntas aí, gente? Acho que já está tudo bem explicado, professor. Até as questões dos conteúdos também na página do Quemático. Já tem o conteúdo programático, né? Sim. As bibliografias já para a gente poder acompanhar. Acho que já está bem tranquilo. Ok. Então, vocês têm essa semana toda para refletir. Deixa eu ver aqui. Tem também lá um vídeo que também é autoral. Fui eu que produzi esse vídeo e editei, né? É um vídeo chamado Será que Posso? Ele está um pouco conectado com a primeira frase que eu coloquei aqui para vocês no início dessa aula, né? É o que o nosso olhar para a realidade é sempre enevoado. E nesse vídeo, Será que Posso? Acho que é 4 minutos, mais ou menos. Eu não me recordo aí o tempo ao certo, eu recomendo que vocês vejam, e é interessante, né, que quando a gente faz o network, a gente consegue rodear o assunto melhor, e a gente se apropria do assunto melhor. Então, eu recomendo que vocês façam. Então, responda esse forms durante essa semana, por favor, e acho que é isso. Eu posso estar encerrando essa primeira interação aqui de 1 hora e que vocês busquem aí fazer o exercício, que esse grupo de Zap seja muito produtivo, que o aprendizado esteja acontecendo, e se algo não ficou claro, o que acontece? Vocês podem estar me inquirindo a semana que vem. E na semana que vem, façam as perguntas que vocês acham que devem ser feitas aí para essa primeira dinâmica aí de entrevista. Tudo bem, gente? Posso liberá-los? Alguém quer perguntar algo? Faltou algo? Então, faltou sim, mais um pedacinho. Um aluno, por um problema de agenda, ele pode estar perdendo essa aula, ok? E qual a forma que eu, Shizu, criei para que esse aluno tenha a ausência compensada? Essa pessoa vai no meu canal, ela assiste a aula
e deixa o nome no comentário. Aí eu vou anotar lá o nome no comentário e se hoje esse aluno ficou com falta, o que acontece? Eu retiro essa falta, porque ele viu essa aula. É essa a ideia. Então, assistiu a aula aqui, comecei a gravar, deixem o nome no chat. Dessa forma, eu registro a presença de hoje. Perdeu a aula por um motivo ou outro, teve uma dor de barriga e não assistiu a aula, aí vai no meu canal, em 2 dias no máximo, eu vou estar subindo esse vídeo no meu canal e o que acontece? Aí o meu canal tem o meu nome e a pessoa assiste a aula e coloca o nome no comentário, né? E a turma, nome e turma. E aí eu compenso essa ausência. Então é isso, gente. Espero que tudo tenha ficado claro. Não ficando, a semana que vem a gente esclarece. Boa semana para vocês. Façam o grupo de Zap, né? Deixar os nomes aí no chat aqui. Enquanto grava, o chat ele está sendo registrado também. E aí eu copio esses nomes e anoto as presenças. Boa semana, obrigado. E não deixem de fazer o quiz dessa semana, por favor. Pode deixar, professor. Obrigada, viu? Encerrando a transmissão.